Começamos aqui, estamos com Rosana Jaya, eu sou Matheus, Emily e Rosana. Gente, primeiramente gostaríamos de agradecer demais, querida Rosana, pela oportunidade. E a ideia agora é que a gente expanda a nossa consciência em relação a esse assunto sobre a sexualidade, né, que é um dos grandes tabus da nossa humanidade. Então, gratidão, Rosana, mais uma vez. Vamos dar uma respiradinha agora, convido todo mundo, inclusive as pessoas que vão estar assistindo a gente, a respirar junto com a gente, para a gente ancorar uma frequência aqui, uma energia de positividade. Então, vamos nessa. Bora respirar. Inspira, solta. Entra a vida, entra a energia, solta tudo aquilo que a gente já não precisa, solta, libera, entra a vida, energia, positividade. E a gente consiga se conectar com a nossa sensibilidade, com o nosso coração, e criar um conteúdo aqui super positivo, que vai agregar com a expansão da consciência de todas as pessoas que assistirem esse vídeo, a expansão da consciência da humanidade, para a gente se relacionar com o nosso corpo, com a vida, com cada vez mais consciência, amor e sensibilidade. Respira. Presença, consciência, aqui e agora. Gratidão. Isso. Muito bem. Agora a gente vai voltando, abrindo os olhos bem devagarinho. Muito bem. Isso, muito bom. Gente, então vamos lá. Vou falar um pouco sobre a intenção aqui do nosso projeto, da nossa ideia, né? E por que a gente trouxe a Rosana aqui, e depois ela vai falar. A Rosana vai contar sobre a história dela, sobre o Tantra, sobre a sexualidade. Então, praticamente aí vai ser muito mais ela falando e a gente ouvindo, né? Então, Rosana, e para todo mundo que está ouvindo a gente aí, né, o que é a Humaniversidade do Sentir, né? A Humaniversidade do Sentir veio de uma ideia minha e da Emily, que foi baseada em experiências nossas também, né? A gente viveu junto em uma comunidade de permacultura, né? Um centro de permacultura em Minas Gerais, e foi onde a gente se conheceu, que é a Pangeia, né? Rosana, você está consciente desse movimento das ecovilas, das comunidades, da permacultura, né? Já ouviu falar sobre? Já ouvi então, falar. A gente... Tá. Você ainda não chegou a conhecer nenhum projeto, né? Não, pessoalmente não. Já ouvi falar no Nordeste, né? Vez ou outra eu entrevisto alguém que teve alguma experiência. Mas pessoalmente não ainda. Tenho curiosidade. Tá. Então, a gente se conheceu num projeto de permacultura, né? E aí a permacultura trabalha com diversas áreas, né? Diversas áreas do saber, né? Então, na permacultura a gente vai plantar a nossa própria comida, né? Se alimentar da terra, a gente vai entender sobre gastronomia, culinária, veganismo, vegetarianismo, várias coisas associadas à alimentação, à nutrição. A gente vai estudar sobre bioconstrução, né? Então, como a gente constrói de uma forma mais natural, mais sustentável, mais regenerativa. A gente vai falar sobre as energias renováveis, né? Então, energia solar, várias coisas assim associadas a energias e sustentabilidade,
né? A gente vai falar sobre as artes, a gente vai falar sobre a sexualidade, sobre comunicação, a gente vai falar sobre empreendedorismo, dinheiro, né? Então, são como várias áreas que estão juntas em um mesmo projeto, em uma mesma comunidade, em um mesmo movimento, né? E aí existem várias comunidades hoje ao redor do Brasil e várias ao redor do mundo. Eu diria que mais de 10 mil já comunidades ao redor do mundo, né? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei muito, muito, muito encantado, né? Mas também fui percebendo alguns desafios, porque eu entrevistei alguns desses líderes, dessas lideranças, né? Tanto homens quanto mulheres que iniciaram projetos permaculturais, né? A gente teve a experiência na Pangeia, eu também tive uma experiência na Comuna Floresta e entrevistamos também uma parte dessa galera e a gente começou a identificar alguns problemas com relação a dinheiro, questão financeira, questões materiais e muitos, muitos problemas, muitos desafios, Rosana, em questão da sexualidade, da comunicação, dos relacionamentos, né, dessa sensibilidade do sentir, uma desconexão com o sentir, né? Então, mesmo a galera da permacultura que está mais conectada com a natureza, ainda tem muitos desafios a serem trabalhados, né? É como se a gente fosse para o meio do mato, a gente vai para o meio do mato, mas os padrões, os condicionamentos ainda continuam, né? E aí, dentro disso também tem uma parte do projeto que é o marketing regenerativo, né? Depois, se a Emily quiser falar um pouco, fica aberta. Você quer falar? Não, eu queria falar, só complementar isso que você estava falando dos desafios, né, que a gente vê, porque mesmo fora das comunidades, eu acredito que é um movimento, né, um movimento da regeneração, que inclusive a Rosana faz super parte disso, né? Mas então, tipo, tem esse movimento que é das comunidades, mas é tudo a mesma coisa, é o movimento, né, a intenção de uma vida mais integrativa. Porém, mesmo nesses movimentos das comunidades, a gente percebe aí, às vezes, esses desafios e essas energias relacionadas principalmente aos dois maiores tabus que a gente sempre, né, vê, que é justamente a sexualidade e o dinheiro, que eu acredito que são coisas que estão intimamente muito relacionadas também, né? A questão do empreendedorismo, a questão do trabalho, como você bem deve saber também, mas enfim, são essas duas grandes energias aí, que é uma mesma coisa, né? Uma coisa só também, mas que a gente vê esses desafios, né? Eu só queria trazer esse complemento. Isso tem tudo a ver com criatividade, né? Mas enfim, aí a gente virou aluno do Érico Rocha para estudar mais sobre marketing, tem todo o rolê que a gente vai se aprofundando mais aos poucos, né? E agora, Rosana, queremos te ouvir, sabe? Abre o seu coração aí, fala tudo que você quiser, que você sentir, conta a sua história, como que começou tudo isso, sabe? Tá aberto aí para você se expressar da forma mais autêntica possível, querida. E gratidão mais uma vez, gratidão, querida. Gratidão a vocês pelo espaço, né? Acho que essa troca é fundamental para nós que trabalhamos com expansão de consciência, né? Cada um aí nas suas áreas específicas, porque é humanamente impossível a gente dar conta de tudo que deve ser trabalhado, né? Nem na gente a gente consegue. Então, eu acho que é muito pelo chamado, assim, pela missão mesmo, né? E eu falo muito que eu sou Rosana Jaya hoje, porque Rosana é meu nome, né, de nascimento, de batismo, como dizem, meu nome no registro. E o Jaya é o meu nome espiritual que eu ganhei na linha do Neo Tantra, né? Em 2018, mas eu já estou nessa caminhada desde 2016. Então eu falo que Rosana é o 50% meu, que é da matéria, e o Jaya é o 50% meu, que é do espírito, né? E foi uma construção entender tudo isso, e ainda está sendo, óbvio, a gente está sempre aprendendo continuamente, né? Mas eu cheguei no Neo Tantra aí para dar só para o pessoal entender mais ou menos quem eu sou, né? Então hoje, como você falou, eu tenho esse podcast que é o Prazer Tantra. Ele já tem pouco mais de um ano, né, de vida, e eu tenho mais de 50 episódios com convidados diferentes, falando sobre Tantra, Neotantra, sexualidade consciente e assuntos afins, né, da espiritualidade, porque uma coisa acaba puxando a outra, mas o foco mesmo é a sexualidade consciente.
Então, a gente leva desde a visão da medicina convencional, né? Como ginecologistas, endocrinologistas, psiquiatras já passaram pelo podcast, mas também muitos nomes das sabedorias orientais, tanto do Tantra clássico como o pessoal do Neotantra, né, os professores e mestres do Neotantra aqui do Brasil, pessoal que trabalha com a sexualidade sagrada, ou sexualidade cósmica, ou sexualidade selvagem, né? São várias nomenclaturas para falar basicamente desse retorno à nossa sexualidade mais natural, mais espontânea, com mais amorosidade, com mais empatia, com mais cuidado, né? Saindo da performance e do olhar pornográfico, machista, falocêntrico e violento da sexualidade, do sexo e do prazer, e trazendo para esse lugar mais integrativo mesmo, de mente, corpo e espírito, né? Então, no Prazer Tantra a gente fala muito disso, então tem conteúdo gratuito aí, muitas horas para maratonar, quem quiser assistir depois, tiver interesse pelo assunto. E eu sou terapeuta neotântrica também, e o meu foco, a ênfase do meu trabalho é a sexualidade consciente. Então, eu faço atendimentos online, eu faço pós-graduação também em sexologia e sexualidade humana. Então, eu faço atendimentos online com a terapia tântrica, presencial com a terapêutica e a massagem tântrica também, né, que é a mais conhecida. A gente pode dar uma pincelada sobre esse assunto também, desmistificar algumas coisas, né? Dou cursos online, curso presencial, atendimento para casal, enfim, bastante coisa, mas muito focado, né, nessa questão realmente do ressignificar do sexo e do prazer. Então, todo o meu trabalho é pautado nisso, então, de trazer mais consciência. E por quê? Né? É, porque eu sempre fui uma pessoa, em termos comuns de dizer, muito sexual, né? Digamos assim, aquela mulher, aquela jovem adolescente que era mal falada da cidade, né? Porque ficava ali com várias pessoas, não fazia nada de diferente dos meninos, né? Fazia até menos, mas só pelo fato de ser mulher. Então, desde cedo, como eu não soube, eu não tive orientação como a maioria das pessoas, principalmente a gente que é 30 mais, 40 mais, né, para trás, a gente não teve orientação sobre o nosso corpo, os nossos sentidos, o nosso prazer, sempre foi muito um tabu. Então, acaba que, por não ter essa orientação, por viver numa sociedade ainda machista, patriarcal, e na época eu morava em cidade muito pequena do interior do Ceará, então imagina que todo mundo se conhece, aí é filha de fulano, filha... É um negócio assim absurdo. Eu fui bem traumatizada nesse sentido. De não poder viver, experimentar a minha sexualidade, entendendo sexualidade não só como a prática do sexo, mas o meu entender, né? O que eu entendo por ser mulher, o meu papel de gênero, o meu próprio corpo, a minha menstruação, o meu ciclo, tudo isso está envolvido, né? A minha troca com o outro. Então, eu não poder experimentar a minha sexualidade, nós mulheres entendemos isso, e quem morou em cidade pequena sabe o que eu estou falando, como é difícil. Então, sempre carreguei essa ferida e, ao mesmo tempo, essa curiosidade. Então, eu sempre fui muito autodidata em relação ao sexo. Né? Aquela adolescente que sabia das partes do corpo, mais do que as amigas, conhecia todos os buraquinhos, sabia as nomenclaturas, porque ia pesquisar por conta própria. Aquela menina também que, por ser precoce sexualmente, precoce assim, né? Eu perdi a virgindade com 15 anos. Eu acho que tá ali na média, tá ok. Mas como eu experimentava mais, então era aquela amiga que as jovens, né, do grupo iam perguntar sobre como fazer isso, como fazer aquilo, como era. Aquelas curiosidades de adolescente. Mas eu fui muito para outros estudos, então nunca passou na minha cabeça, né, embora esse tema sempre teve muito presente na minha vida e era uma dor muito latente, né? Porque eu pensava, por que que eu não posso? Eu tenho até uma carta para uma amiga minha que morava aqui em São Paulo na época, eu tinha 13 anos, e na carta eu dizia assim: que eu tinha ficado com o menino, e aí depois ele ficou com outra menina, eu fui ficar com outro menino também, e é isso. Aí minha amiga na época respondeu, eu tô falando anos 2000, né? Começo dos anos 2000. Ah, mas assim você vai ficar conhecida como galinha, não sei o quê. Aí eu respondi para ela, eu tenho todas as cartinhas. Então eu falei, não, eu não acho. Por que que os meninos podem fazer isso, podem ficar com várias meninas e eu não posso? Já era assim, eu não tinha conhecimento sobre termos, né, os termos feminismo, feminista, essas coisas, não tinha.
Nunca tinha ouvido falar, mas eu sempre fui mais para frente mesmo. Então, sempre trouxe isso, mas era um peso que eu carregava, porque os apontamentos, né, os julgamentos sociais e de família, essas coisas, de dormir com o namorado, sempre foi muito pesado, venho de uma família religiosa e tudo mais. Mas nunca me toquei que eu deveria ir para esse caminho profissionalmente falando mesmo, né? Então, fui estudar, me graduei em serviço social, sou assistente social de formação, eu fiquei na área de humanas mesmo. E em 2016, 2015, para resumir a história, eu tive uma depressão muito forte, passei por um relacionamento muito tóxico e tudo, tive uma perda gestacional e já estava em depressão. Nessa relação tóxica, acabou que eu joguei tudo pro alto, falei, preciso ir embora, né? Eu morava no Ceará, ou eu vou embora, ou eu mudo de estado, ou eu mudo de dimensão, né? De plano existencial. Então eu falei, não, dessa vez eu ainda vou me dar a chance de mudar aqui só na Terra mesmo, né? Nesse plano. Então eu vou para São Paulo e aqui eu recomecei. E chegando aqui uns meses depois, eu não me lembro exatamente porque na internet eu caí nessa coisa alguma coisa de massagem tântrica, algo assim. Deixa eu só silenciar aqui, desculpa. E eu estava em tratamento, tomando remédio psiquiátrico, fazendo psicoterapia, estava procurando emprego. E como sempre tive essa ligação com a coisa sexual, fui para ver o que era, como a maioria das pessoas chegam no Tantra até hoje, né? Que é pela parte da busca por melhorar o prazer, por ter orgasmos melhores, aprender algumas técnicas. E nesse curso de fim de semana na Vila Madalena, que era algo só para mulheres, eu, né, achava que ia ter o orgasmo mais absurdo da vida, que ia virar maga sexual. Me vi naquele final de semana no meio de um monte de mulheres nuas, chorando em posição fetal, sem saber o que estava acontecendo ali, né? Porque mexeu profundamente com as minhas questões, me desnudou muita coisa que talvez eu não estivesse enxergando ainda. Aprendi, sim, sobre prazer e tudo mais, mas como tá no Tantra, a gente trabalha tudo de forma interligada, não tem como não mexer com as emoções, os nossos traumas, as nossas dores e tudo mais. E aquele final de semana foi tão impactante para mim, eu gostei tanto, que ali me despertou uma vontade de eu preciso estudar isso, aprender sobre isso e passar isso para outras mulheres. Inicialmente eu queria trabalhar só com mulheres, porque foi um fim de semana muito transformador. Então, ali eu decidi que eu iria fazer a formação, iria me profissionalizar. Então, naquela mesma escola, eu fiz a formação na companhia do Gabriel Sananda, e me formei terapeuta no final do ano. Então, desde então, eu venho atendendo. Tive uma pausa por conta que engravidei, né? Então, na minha gestação e na pandemia, não estive atendendo, mas sempre estudando, sempre, né, me dedicando aos estudos da sexualidade e do Tantra e do Neotantra. Então, assim, esse é um resuminho da história. Eu acabo falando muito, vocês podem ir me cortando, tá? Porque se deixar, eu vou falando, vou falando. Mas aí você começou a perceber, Rosana, que o Tantra era muito mais profundo do que você imaginava, é mais ou menos isso? Você começou a ver que tinha Isso. questões emocionais, traumas, né? Não é só tesão, prazer e orgasmo, né? Não, de forma alguma. Na verdade, o Tantra mesmo, o clássico, né? Os textos tântricos, que são os tantras ou os shastras, né? Que chamam, dizem, é óbvio que eu não tive acesso a todos, até porque a maioria nem foi traduzido, na verdade, né? Do sânscrito. Então, o pouco material que se tem escrito de Tantra mesmo, do Tantra clássico, ali dizem que 5% só os estudiosos, né? Dizem que apenas uma média de 3 a 5% fala sobre sexo, na verdade. Mas a questão é que aqui no Brasil, quando tem uma confusão ainda muito grande, generalizada, em relação ao que é Tantra, porque assim, temos o Tantra, o Neotantra, a terapia tântrica e a massagem tântrica. Então, do Tantra à massagem tântrica, tem uma distância muito grande, assim, abismal. Restou muito pouco do Tantra clássico no que a gente conhece como massagem tântrica. Né? Hoje ela está muito mais sexualizada, muito mais na área da massagem sensual e erótica, mas no contexto terapêutico de um profissional realmente ético, embora a gente não tenha ainda, né? A nossa profissão não seja oficialmente reconhecida, a gente entra ali como terapeuta holístico,
né, de modo geral, mas não tem ainda o reconhecimento da profissão de terapia tântrica. Mas nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Terapeutas Tântricas e Tântricos do Brasil, que já está fazendo esse movimento para tentar, de repente, quem sabe futuramente, daqui a muitos anos, infelizmente, é isso que eu acredito, a gente possa regulamentar essa profissão. Então, a Abra Tantra, por exemplo, tem esse esforço de ter, por exemplo, um manual, uma cartilha ali de conduta ética, né, do que seria uma conduta ética para os terapeutas. Então, o terapeuta tântrico de verdade, ele não vai erotizar a massagem tântrica. Ela pode até ser muito parecida com essa massagem erótica e sensual, usada num contexto ali entre um casal, né, entre duas pessoas que querem melhorar a qualidade do sexo, mas ela tem um objetivo diferente. Então, e aí o que tem a ver com essa coisa das emoções e tudo mais, né? Eu falei, o Tantra clássico, ele vai falar basicamente, o objetivo dele é a iluminação espiritual, ponto, né? Então, inclusive, várias outras filosofias nasceram a partir do Tantra, como o Yoga, por exemplo. O Tantra é mais antigo que o Yoga. Então, bebe-se dessa fonte. O Tantra também, clássico, ele se divide ali em algumas linhagens, é muito complexo. Mas, independentemente de qual for a linhagem, o objetivo central é a iluminação espiritual, né? A diferença é que o Tantra é a única, ou talvez uma das poucas, né? Porque eu não conheço tudo, mas todos dizem que é uma das únicas vias que falam de iluminação espiritual ou de conexão espiritual, não negando o corpo, mas através do próprio corpo. Essa é a diferença central. E aí, talvez aí chegou nesse ponto da gente unir tanto o sexo e o prazer com a palavra Tantra, porque a gente, ora, se o sexo e o prazer faz parte da nossa experiência na matéria, então também está incluso no nosso processo de despertar espiritual, mesmo que a gente não chegue à iluminação nessa encarnação, mas não tem problema, já é um despertar, né? Diferente de outras culturas, filosofias e religiões que colocam o corpo sempre em tudo que é da matéria, né? Tanto o corpo físico, quanto o dinheiro, quanto os bens materiais, tudo que é terreno, tudo que é daqui, em segundo plano, como inferior, não vamos olhar para isso, a gente deve olhar, né, para a vida espiritual. E isso nunca fez muito sentido para mim, porque eu falo, então, o que é que estamos fazendo aqui, afinal de contas? Se o negócio que vale é o espiritual, o que eu estou fazendo aqui? E aí vem as religiões falando, você está aqui para pagar os seus pecados. Não dá para mim. Não acredito nisso, né? Até mesmo o espiritismo, que eu ainda namorei um tempo, e eu respeito todas as religiões, que isso fique claro, né? Mas ainda nessa coisa do karma e de você ter que pagar coisas de outra vida, nunca fez sentido, né? Então, o Tantra, ele deixa muito aberto, assim, de que não, a tua sexualidade, você não tem que pagar nada, a tua sexualidade é sagrada também, porque tudo é sagrado. Depende do olhar que eu coloco sobre aquilo que eu estou olhando ali naquele momento, né? Se eu estou olhando para o sexo, se o meu olhar para o sexo e a minha postura interna, interior, é de respeito, de honra em relação ao corpo do outro, não interessa se tem ali na minha frente uma prostituta ou uma freira, porque é tudo corpo, tudo emana da mesma fonte. Então, a partir disso, tudo é sagrado. Então, veio essa mudança de paradigma muito grande, né? E aí não tem como, se a gente está falando de sexualidade, sexualidade é uma coisa, sexo é outra coisa que faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é um termo muito amplo, que abrange a nossa vida como um todo, como eu falei, né? A nossa forma de se enxergar enquanto a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, a forma como eu me expresso para o mundo, e o meu prazer também, e muito mais além disso, né? Então, o meu próprio estado civil, se a gente for prestar atenção, tudo é muito regulado pelo nosso sexo, né? Quando você nasce, você recebe ali se é menino, se é menina, se é masculino, se é feminino, se você é hétero, se você é homo, se você é bi, se você é solteiro, se você é casado. Então, se você é casado, existe toda uma legislação, né? Uma parte jurídica que vai orientar a sua vida. Se você é solteiro, já é diferente. Se você tem filho, se você não tem, tudo isso faz parte da nossa sexualidade, né? Se a gente reproduziu, se a gente não reproduziu, se a gente menstrua, se não menstrua. Então, é um termo muito mais amplo. Isso envolve as nossas emoções, isso envolve a nossa construção sociocultural, psicológica,
né? Porque a depender do momento histórico e do local onde eu nasço e construo a minha identidade, a minha visão sobre sexualidade vai ser diferente. Que pode ser funcional, pode ser disfuncional, pode ser saudável ou não. Então, tudo isso a gente precisa repensar, porque tudo isso faz parte de nós como seres humanos integrais. Por isso que o Tantra vai acabar tratando de tudo. E, além disso, né, mais do que isso, a gente fala muito de sexualidade primeiro, porque o Tantra é esse retorno à nossa espontaneidade. Qual que é a ideia do Tantra? É tirar todo o lixo mental que foi colocado na gente ao longo da nossa construção psicoemocional, social, porque nós nascemos seres naturais, então nós nascemos pelados, né? A nossa reação, ela é sempre espontânea. O bebê, ele se expressa, ele não segura o choro dele. O bebê não segura choro. Então, naquele momento, ele está sentindo incômodo, ele expressa esse incômodo. E a criança, conforme vai crescendo, até um certo ponto, ela vai mantendo essa espontaneidade, né? Então a gente olha para um bebê, até essa forma de respirar, como você fez no começo, enche a barriga e tudo mais, a gente sempre dá esse exemplo, né? Olha para um bebê quando ele está dormindo, observa quando ele inspira, o que que enche? O que que vai para frente? É a barriga dele, ele respira, é uma respiração profunda. Então entendemos que essa é a forma natural como vemos ao mundo, sem repressões. Então a ideia do Tantra é a gente tirar todas as repressões que a gente sofreu. Isso inclui não só a repressão sexual, né, de tocar a parte genital, como a criança tem isso naturalmente durante a infância. Não é só sobre isso. Fecha as pernas, menina. Não, é sobre toda a nossa expressão e reação ao ambiente que seja espontânea e natural, que pode ser a nossa expressão do choro. Então, quando os pais mandam, né, menina, engole o choro, para de chorar que você é feio. A gente, nesses exemplos de emoções ditas como negativas, né, como o choro, a raiva, que a gente chama de birra e tudo mais, são exemplos clássicos que dá para a gente compreender. Mas eu costumo dizer, olha, não só isso, quando a criança está muito feliz, eu falo porque eu tenho um filho de 4 anos em casa. Então, quando ele vai expressar a raiva dele, ele expressa muito. Então, o rosto dele, ele está muito coerente, né, nas suas expressões emocionais. Ele está com raiva, ele expressa verbalizando, ele expressa corporalmente, inclusive, né, o rosto dele fecha quando ele está triste e quando ele está feliz também. Então, até mesmo a felicidade das crianças, a gente costuma castrar, porque a criança feliz, ela pula e grita e sai correndo e faz barulho, e fica muito animada. Quando ele fica correndo aqui atrás dos gatos, é uma loucura. E a gente acaba reproduzindo também, não tem como, né? A gente precisa dar uns limites aí por uma questão de educação, mesmo para a criança entender e se adequando. Mas sabendo que isso tem um preço a ser pago, né? E a ideia da gente é, ok, encontrar um equilíbrio para que essa criança não se torne um adulto tão reprimido, em todos os sentidos, né? Essa coisa do homem não pode expressar emoção, porque o homem não pode ser sensível, porque senão ele não vai ser macho de verdade. Esse tipo de coisa adoece os homens, né? O número de suicídios é maior no público masculino, por conta desse distanciamento das emoções. Não, o Tantra quer que a gente volte à nossa naturalidade. Então, para eu acessar, inclusive, o meu prazer de forma natural, que não tenha sido intoxicado pela pornografia, tudo que eu falei lá atrás, né? Esse olhar machista do sexo e do prazer, sendo a mulher sempre um objeto, né? Essa visão pornográfica da coisa, a gente precisa se desfazer de um monte de lixo que colocaram na cabeça da gente sobre o que é, sobre isso, como expressar as nossas emoções. Eu estou ouvindo barulho, eu não sei se é a minha voz que está. Eu acho que é, que eu estou ouvindo de vocês. Amy, será que você consegue fechar o seu áudio? Não, só fechar o seu áudio. Eu acho que só se desligar o microfone, aí quando for falar, ligue de novo, que aí eu não escuto aqui. Entendeu? Ah, agora foi. Então, voltando. Se eu não consigo, se eu tenho dificuldade de expressar, por exemplo, as minhas emoções
para o meu parceiro, né? Sei lá, você fez isso, uma coisa que eu fiquei triste, eu tenho medo de falar e ele ficar chateado comigo e deixar de me amar. Eu também não vou conseguir na cama, muito pior, que aí o tabu é muito maior, né? Na cama, muito dificilmente eu vou conseguir expressar os meus desejos e as minhas vontades. Então, assim, tá tudo interligado. A gente não é uma pessoa na cama e outra fora dela. Se eu sou uma pessoa reprimida, de modo geral, no mundo, com as pessoas, no meu dia a dia, na cama eu também vou ser. Então, por isso que nós integramos tudo. Não é só sobre técnicas para apimentar a sua relação. Eu utilizo isso como uma isca, utilizando o marketing a nosso favor. Né? Você entra no sistema para poder mudar alguma coisa, porque do lado de fora eu não tenho força para conseguir. Então, utilizo dessa isca, claro, mas chega lá dentro nos meus cursos, dentro das aulas, tem aulas que eu já, olha, vamos olhar para isso daqui, que tal olhar para as emoções, que tal trazer, né, um olhar mais sagrado também, explicando o que seria sagrado, que não é essa coisa religiosa, né, mas esse olhar mais respeitoso e honroso em relação ao seu próprio corpo, ao corpo da sua parceria, né? Porque se eu já chego falando dessa forma para vender os cursos, eu não vou vender. O pessoal não está interessado, né? A massa não está interessada em expandir. Agora, se eu falo, vem aqui, vamos aprender um negocinho para o seu marido ter um orgasmo absurdo, né? E ficar loucamente apaixonado por você. Ah, ela cai, só que ela cai lá dentro e ela vai aprofundar. E a ideia é se ela vem com atendimento. E a ideia é se ela vai. É um trabalho de formiguinha, como vocês mesmos falam, né? Eu dei uma olhada ali por cima. Mas é muito raso esse lugar só de técnicas, né? Mas mesmo as técnicas, como eu costumo dizer, e curso de massagem, como eu tenho. Pô, para quem só está reproduzindo essa performance sexual pautada na pornografia, já é muita coisa aprender uma massagem tântrica. Já é muita coisa aprender uma respiração, né? Muita coisa, aprender a se conectar com o outro ali com o olhar, exercícios rápidos que eu passo, assim, né? É mais qualidade, mais tempo de estímulo, trazendo presença. Então, assim, é pouquinho, mas já é um monte para quem ainda está no automático. Então, a ideia da gente é mais ou menos essa. Deu para entender? É muita coisa, né? Bacana. Não, só uma coisinha que você falou que eu queria puxar, mas assim, de várias coisas, mas a gente vai aos poucos, porque é bastante assunto, né? Eu imagino. Mas sobre isso, né? De como você se expressa fora, você também se expressa, né? Na cama. Inclusive, quando a gente faz o trabalho também, uma coisa tá tudo muito interligado na outra, e se você faz o trabalho para melhorar a sua relação com você mesmo, com o seu corpo e a sua relação na cama, isso ajuda em todos os aspectos dessa comunicação fora também, né? Tipo assim, não é trabalhando um, você trabalha o outro, né? Essa questão da expressão, da relação, da Isso. comunicação, tá tudo muito ligado. Então, esse trabalho que a gente vai fazer, muitas vezes, né, buscar um trabalho para trabalhar a nossa sexualidade, acaba mudando todas as outras esferas da nossa vida, né? Porque é sobre a gente, é sobre essa integração, né? Então, eu achei Exato. bem bacana isso que você falou. E também sobre a questão da criança, né? Porque tudo é sobre educação, na verdade, né? Então, eu achei muito legal se você trouxe esse olhar da expressão e essa repressão desde quando a gente é criança, porque aí já traz, tipo, um olhar que a gente deve trabalhar, na verdade, essa energia, porque é a energia da expressão, é a energia, né? Tipo, não é só a sexualidade quando a gente é adulto. Então, a gente tem esses traumas e esses lixos, como você falou, desde coisas quando a gente é criancinha, né? Isso foi muito bacana. Eu nunca tinha escutado tanto, assim, muito sobre isso, né? Então, essa visão, nesse sentido, eu achei muito interessante, assim. Então, enfim, né? Eu acho que é uma questão educacional, tanto desde quando a gente é pequeno, quanto, né, toda essa questão, porque a gente cresce, mesmo ali, quando a gente começa a ter nossa vida sexual e na adolescência e tudo mais, qual que é a nossa educação? Porque a gente não escuta falar sobre isso. É a educação pornográfica, né? E assim, né? A maioria que a gente vê.
Então, tudo é essa questão educacional, eu achei muito interessante isso, né? E talvez seja algo para se falar, como que a gente trabalha isso, então, tipo, desde criança. É os pais que têm que ter essa visão para educar, sabe? Para não reprimir a criança. Então, os adultos têm que ter uma educação tanto para eles, na vida sexual deles, na vida de relacionamento, quanto para não passar isso para os filhos. E aí, é uma questão bem mais complexa, mas eu sinto que a gente ainda vai conseguir mudar essa realidade, né? Mas é bem complexo, assim, como você vê essa abertura para a gente mudar isso, inclusive, assim, como você vê uma luz no fim do túnel, uma solução, o que você pensa nesse sentido? Eu não sou tão otimista, eu não acho que eu estarei encarnada aqui para ver essa transformação, mas eu sei que ela vai acontecer, porque trabalhar com educação sexual é extremamente desafiador. É muito desafiador. Qualquer vídeo que a gente posta, agora mesmo tem o meu que está viralizando e o pessoal cai muito pesado assim nos comentários. A minha estratégia é não ler, então que os olhos não veem, o coração não sente. Eu digo, apenas façam meu vídeo engajar e crescer, porque falando mal, falando bem, eu tô chegando, né, às pessoas. E aqueles que ressoarem com a mensagem vão chegar e vão permanecer. Mas é muito complexo, é muito complicado. E é um trabalho de formiguinha mesmo. Sim, os adultos precisam, mas os adultos, de modo geral, não querem. Então, é assim, eu não aprendi nada ou aprendi tudo errado. Não estou a fim de aprender, não importa o que o Tantra diz, que é uma filosofia milenar, que tem uma metodologia, né? Que óbvio que é uma ciência, não é uma ciência tradicional, mas é uma ciência, porque tem uma metodologia, vários mestres se iluminaram, percorrendo o mesmo caminho, então, empiricamente está comprovado que tem toda uma metodologia e um caminho. O taoísmo também fala muito sobre sexualidade, né? Enfim, nós temos na história para trás da humanidade, principalmente antes, né, da cultura judaica e cristã, a sexualidade era vista de maneira diferente, a mulher era vista de maneira diferente e tudo mais. Mas, assim, não importa o que essas sabedorias digam, não importa o que a ciência atual e tradicional diga, não quero saber, eu aprendi assim e quero fechar os olhos para isso. Mas, como falei, a sexualidade diz respeito a tudo na nossa vida, né? A todas as nossas relações, a relação comigo mesma e a relação com os outros, seja a relação com a minha família, a relação no trabalho. Até porque a gente está falando, quando a gente fala de libido, por exemplo, a gente não está falando só de desejo sexual, a gente está falando de energia vital, energia de vida. Isso tem tudo a ver com aquela questão do começo que você falou, de dinheiro, e que está ligado a sexo, sexualidade, sim. Se a gente for trazer para a visão do Tantra clássico mesmo, falando de chakras e tudo mais, é tudo o primeiro chakra. Né? Em termos de matéria, ele é o principal, ele é o mais importante, é o chakra raiz, é aquele que conecta a gente com a terra, com a matéria e tudo que é da matéria. Então, o sexo nessa parte mais instintiva de reprodução, mas tudo ligado à nossa sobrevivência. Então, questão de alimentação, né? Questão de sobrevivência no mundo mesmo. Isso inclui hoje no mundo pós-moderno, a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de sobrevivência, né? E muito relacionado à criatividade também. Então, se eu tenho baixa libido, é porque eu tenho, na verdade, pouca energia vital. Ou estou direcionando essa energia apenas para uma área da minha vida, por exemplo. E a galera que é muito espiritualizada acaba ficando só aqui, ó, nos chakras superiores, e aí aqui entra basicamente a mesma coisa de quem é muito religioso, assim, né? Dessas religiões cristãs, por exemplo, que condenam tanto a parte sexual, acaba não olhando para isso, mas você está na matéria. Não tem como você fugir, a não ser que você morra. Então, assim, eu não incito, eu espero que ninguém que esteja assistindo tenha tendências ao suicídio, porque, assim, quer viver só do espírito vai ter que desencarnar. No momento, aqui encarnados, a gente está em matéria. E por que que não vamos olhar para isso? Então, até mesmo a galera da espiritualidade muitas vezes tem preconceito, não quer olhar. Às vezes nem preconceito, mas de tanto trauma, né, de tanta repressão que sofreu, inconscientemente deixou isso para lá e falar: eu sou espiritual, não preciso de dinheiro, não preciso dessas coisas de prazeres. E aí é isso, você consegue realmente ter uma alimentação mais saudável, que na minha concepção, não só a alimentação, né, mas o estilo de vida vegano, ele é o mais saudável, mais respeitoso para o meio ambiente, para todos nós, embora eu não seja, né, mas não quer dizer que eu não saiba.
Mas é um pessoal que consegue ter uma alimentação melhor, que tem uma consciência ecológica e ambiental, né, que tem uma consciência social, de classe e tudo mais, mas que no básico, que é no próprio corpo, não tem consciência de nada, não consegue manifestar o dinheiro, não consegue materializar os próprios projetos, porque está tudo interligado, né? E falando, e isso porque entendem, muitos entendem dessa parte dos chakras e tudo mais, e geração de energia. E muito disso é porque como eu sou assistente social, então eu tenho um olhar crítico para a sociedade, né? A gente passa ali 4 anos estudando toda a construção sócio-histórica, né? O materialismo histórico, dialético, o marxismo, não sei o quê, o capitalismo, estudando sobre economia e tudo mais. Mas a minha vida pessoal era tipo, eu sou muito feminista, pá, não sei o quê, eu faço o que eu quero, tá, mas vivi um relacionamento tóxico. E aí? Porque não olhava para as minhas emoções, porque não olhava para a minha sexualidade. Então, assim, cheguei num despertar, eu continuo com um olhar crítico para a sociedade, eu continuo me auto-intitulando feminista, sim, mas hoje eu vejo com um outro olhar certas questões. Então, eu me empoderei de mim mesma a partir do momento que eu olhei para o meu corpo. Que aí eu fui entender, tá, quais são as minhas dores? Na verdade, eu não é que eu era livre sexualmente, eu transava com todo mundo porque eu era fodona e eu faço o que eu quero, eu sou a ovelha negra da família mesmo, e foda-se o resto. Não tô nem aí, eu sou uma mulher pra frentex. Não era por isso. Quando comecei a olhar para mim, entender que, então o afeto que me faltou da minha questão, tá? E cada um tem sua própria história, não vai valer para todos. Mas a minha questão, depois de anos de terapia, junto com o Tantra e tudo mais, aquele afeto masculino que me faltou, daquela minha primeira figura masculina de referência, que era o meu pai, eu procuro arduamente, desesperadamente, em outras figuras masculinas, que ao menor sinal de a mínima atenção que me dão ali, eu já me apego àquilo, então eu me apaixonava desesperadamente e sofria demais para qualquer pessoa, não importa, o primeiro. E em algum momento eu entendi que o meu corpo, se eu utilizo, isso é inconsciente, tá? Um movimento inconsciente. Se eu utilizar do meu corpo, se eu oferecer o meu corpo, eu vou ter ali 30, 40 minutos, pelo menos, de afeto numa cama de um hotel que seja. Mas naquele momento, eu vou ter essa figura masculina me dando o mínimo de atenção. Então, não é só porque eu tinha muito desejo sexual. E às vezes esse mínimo é o mínimo mesmo, né, Rosana? Assim, algumas pessoas são mais conscientes, mas alguns relacionamentos, principalmente que as mulheres, né, a gente vê que, nossa, é tipo mínimo, mínimo do mínimo, né? Menos que o mínimo é possível? Nada, tipo, nada, nada. E na verdade era nada, porque assim, apesar beleza, tenho um desejo sexual, mas era mais do que isso, né? Eu necessitava, era uma carência mesmo emocional, então eu necessitava daquela atenção. Só que chega na hora você não recebe nem o carinho, nem o prazer. O prazer é muito pior, né? O prazer para um homem, para esse tipo de homem, né, que faz da mulher um objeto sexual, ele não vai te dar prazer. E é a maioria. Ainda hoje, eu tô falando dos meus tempos de adolescência e mais juventude, mas ainda hoje, eu não sei se está piorando, o que está acontecendo, né? Porque, infelizmente, a gente tem grupos aí extremistas que a gente estava fazendo a gente voltar para a Idade Média, na minha concepção, de ser, olha, assim, não é possível, né? Acabou de aparecer um post para mim, a menina falando que, não sei se é verdade ou não, mas o fato são os comentários, né? O post dizia que a menina contou para o noivo veio perguntar às vésperas do casamento com quantos homens ela tinha transado. Ela falou que 30, e aí ele simplesmente parou de falar com ela, ignorou, e ela tá bloqueada em tudo e não sei o quê. E aí você vai ver os comentários. Assim, eu paro de ler, eu não leio muita coisa, porque eu não dou conta, né? Isso me enoja. Mexe muito comigo, assim, Aí você realmente. pergunta Então, pra assim, são ele, homens comentando, ele se livrou, né? Uma mulher dessa, se falou 30 é porque foi 90. Então, assim, você olha e você fala, cara, nessa encarnação eu não vou ver essa transformação, mas da minha parte eu vou fazer o possível e tenho feito o meu melhor, também tomei como missão. E missões são desafiadoras mesmo, né? Não tem jeito. Mas a gente precisa mudar muito isso. E quantas de nós, mulheres, ainda nos colocamos em
nesse tipo de situação, mesmo dentro de um casamento convencional. Casou virgem, não sei o que e tudo mais, mas passa a vida sendo um mero objeto sexual. Mulher que chega para mim com 40, 50, 60 anos, que nunca teve um orgasmo, que nunca se tocou, né? E mulheres casadas, viúvas, né? Que em algum momento despertou e falou: não, eu preciso me conhecer, eu não posso morrer sem entender o que é esse bendito orgasmo, né? É o nosso prazer primordial. A gente veio daí, a gente veio do sexo. Então, de onde a gente veio para onde a gente vai, ninguém quer falar. Ninguém quer falar do sexo, ninguém quer falar de morte, né? E ambos estão extremamente conectados. E o Tantra vem falar de sexo e vem falar de morte. E vem falar de tudo que é tabu. E naturalizar tudo isso. Para que a gente possa ter uma vida terrena um pouco mais leve, né? E experimentar com muito mais qualidade todas as experiências que podem ser prazerosas e podem ser também não prazerosas, difíceis e tristes, mas faz parte das nossas experiências. Agora, o concentrado eu estou em mim para poder lidar, né, com essas experiências de prazer, sem me deslumbrar e gerar uma compulsão em busca de prazer sexual, em busca de prazer pela comida, pelas drogas, pela bebida, seja lá pelo que for. E também não cair, não se apegar ao sofrimento e à dor dos momentos, porque a vida é difícil demais, porque o capitalismo e não sei o quê, e tudo bem, tá ali, mas o que nós podemos, como nós podemos passar por tudo isso de forma mais leve, né? Sem viver só da reclamação. Então, esse caminho que o budismo fala, o caminho do meio, o Tantra é basicamente isso, vamos pelo caminho do meio. E na sexualidade, no prazer, é a mesma coisa, vamos pelo caminho do meio. Então, nem vamos hipersexualizar, porque são dois extremos, os extremos são a mesma coisa. Né? Então, a repressão total e a hipersexualização total tiram você do seu centro e da sexualidade saudável e prazerosa. E a palavra ideal mesmo é saudável. Saudável para todos que estão envolvidos ali naquele ato. Qualquer um dos extremos, né? Só que as pessoas não querem olhar. Infelizmente, mas aqueles que olham, aí como você falou, não tem só o prazer sexual modificado, porque é uma transformação interna, um start que você tem que você fala. Um exemplo básico, né? Tipo, é mulher que anos de casamento nunca falou. Eu tenho um caso assim que estou atendendo agora, inclusive, né? O homem do casamento, 14 anos, veio para mim porque a esposa começou a ouvir o meu podcast e depois disso, de uma hora para outra, um belo dia chegou para ele, vomitou tudo em cima dele. Olha, porque você não sabe fazer sexo oral. Eu não tenho orgasmo com você. E falou, e falou, e falou. E ele, na cabeça dele, estava tudo bem, a vida estava maravilhosa. Nada a reclamar. E ela, por causa do podcast, começou a... E ele entrou em desespero, ele entrou em sofrimento. Assim, a sorte é que ele parou, ele ouviu alguns episódios, foi entender e me procurou e disse: olha, Rosana, só você pode me ajudar, porque foi você que plantou essa semente, agora você vai resolver o problema. E aí estamos fazendo esse trabalho com ele. Estamos no caso dele, né? Eu estou fazendo esse trabalho, mas ele está disponível para entender, né? Porque se o homem, a mulher, a pessoa não quiser entender, eu posso mostrar todos os dados científicos, os dados empíricos, teóricos e tudo mais. Não quero saber, né? Isso vale para tudo na vida. Então a pessoa precisa estar disponível. Mas estando disponível dá muito certo. Então a mulher se empoderou, né, a ponto de dizer: vou arriscar o meu casamento, né? Porque um homem ouvir que ele está há 14 anos com a mulher e que ela nunca teve um orgasmo com ele pode se sentir traído. Mas ele tem que entender que por que ela chegou. E aí estamos fazendo esse trabalho também, né? Por que ela chegou nessa situação de não expor o que estava acontecendo? Pelo medo, porque ele era um homem muito machista. Uma vez, no começo do casamento, ele pegou ela se masturbando e ele fez um auê, disse que era um absurdo, que se ele não era suficiente para ela, para que ela precisava daquilo. Ela travou. Isso no começo da relação. Então, imagina, como que ela ia ter abertura para falar que não tinha um orgasmo? Porque ela queria manter o casamento, por amor, né? Aquela coisa, tudo bem, é compreensível. Mas chega um momento que não dá. Então, ela se empoderou de um jeito a ponto de dizer: não, se meu casamento for pro lixo, paciência, mas eu não aceito mais viver assim.
quando você tem coragem de arriscar uma coisa que é muito grande para você, como um relacionamento, um casamento e tudo mais, e dizer, né, se esse cara não quiser mudar, não estiver disposto a me ouvir, ter empatia com a minha situação, eu banco, eu pago o preço de seguir a minha vida sem ele, por mais que doa. Uma mulher dessa, ela vai ganhar o mundo. Se ela teve coragem de fazer isso, ela vai ter coragem de chegar no chefe e dizer: fale direito comigo, você não me trate dessa forma, eu não aceito abuso. Se não, pode me demitir, eu peço demissão. Você vai levando isso para a vida. Porque se o sexo é um dos maiores tabus, eu diria o maior tabu que a gente tem até hoje, se eu quebro esse tabu, se eu consigo me abrir e conversar com a minha parceria, seja ela de uma noite ou de uma vida inteira, eu tenho coragem de me impor e falar sobre qualquer outra coisa. Porque o maior tabu eu já quebrei. Faz sentido? Aí o potencial do seu trabalho já. Então, quando você for pensar em qualquer comentário, você fala, gente, eu tenho uma super ferramenta de cura aqui, sabe, nas minhas mãos. Então, o que você faz é uma cura muito grande. E assim, porque igual que você estava falando, isso expande para vários aspectos da vida. Então, a transformação que realmente uma pessoa e uma mulher pode ter na vida dela após esse empoderamento, né? Porque nossa, tipo, eu falo assim, e eu já penso, né? Às vezes eu acho que eu vivo até uma certa bolha, assim, entre aspas, que eu acho que essas coisas assim, são até, sabe, parece até estranho, tipo assim, nossa, as pessoas vivem isso, mas a gente vive também em níveis mais sutis que a gente nem percebe, então é um trabalho também constante, né? É um trabalho também constante da gente perceber, porque não é só no nosso relacionamento, tipo, sabe, coisas desde a infância, desde a criancinha lá que a gente falou, né? Então a gente a gente não percebe, né, essas repressões, essa questão da comunicação, esse empoderamento, né? Então, assim, eu vejo como uma ferramenta muito potente de cura, sabe? E a sexualidade que está intimamente ligada com a expressão. Então, assim, é um trabalho grandiosíssimo, né? Então, muito parabéns, né, pelo seu trabalho também. Nossa, eu admiro muito, 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 muito mesmo. Gratidão. Essa área, muito de verdade. E, assim, nossa, quando a gente vai pensar em realmente o que muitas mulheres estão vivendo, né? Essa questão, tipo, de não conseguir comunicar e se submeter a certas coisas, e tem toda essa questão de dependência emocional, e nossa, é um assunto bem amplo e bem complexo, né? Então, assim, se a gente planta uma sementinha, né? Por exemplo, você com o podcast, você com os seus atendimentos. Então, assim, a gente planta uma sementinha, aquilo ali, por mais pequeno que pareça ser, e por mais comum, às vezes, nossa, eu faço isso com todo mundo, às vezes você fica até, parece que já tá repetitivo, né? Mas, assim, para tantas mulheres que vivem isso, que passam por isso, às vezes uma sementinha muda completamente a vida dela, sabe? Então, assim, muito, muito grandioso, sabe? Por isso também que a gente volta a falar também dessa questão do marketing, né? Imagina se você fizesse o trabalho ali para 20 mulheres ou para sua região, por exemplo, se não espalhasse essa mensagem, né? Porque a gente fala sobre essa questão, né? A regeneração tem o poder de transformar o mundo de verdade, assim, né? A gente precisa levar essa consciência para as pessoas, né? Então, se a gente consegue levar realmente essa mensagem para mais e mais pessoas, tocar mais e mais pessoas, né? Que às vezes é uma sementinha que ela germina e sabe, vira uma floresta. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse alcance, né? Imagina, enfim, eu sou muito apaixonada por todos esses assuntos. E eu vejo como, nossa, é muito, né, essa visão integrativa, tudo é muito espiritual, porque quando a gente vai pensar nos chakras, é muito necessário, parece muito óbvio, né, que para acontecer um alinhamento, inclusive para a gente acessar de fato a espiritualidade, a gente precisa estar com esses chakras inferiores muito bem trabalhados também, né, e uma coisa leva a outra, e uma coisa potencializa a outra, né, então se a gente tiver a nossa sobrevivência, a nossa criatividade, a nossa expressão, o nosso poder de manifestação muito bem firmado, a gente consegue evoluir e levar essa luz, né? Levar enfim, né? Abraçar aí
expandir muito mais, né? A nossa consciência, a consciência de outras pessoas. Então, enfim, eu me empolgo aqui também. Eu tô adorando. Tá ok. Mas é isso mesmo, menina. Estamos aqui, cada um com a sua missão. Eu peguei essa para mim e é o que eu falei, né? Vamos utilizar as próprias ferramentas do sistema para burlar o sistema, entendeu? É o que a gente está tentando fazer. Exato. E eu vou entrar no assunto aqui, que até o Matheus, ele deve poder falar um pouquinho, mas queria saber da sua visão, assim, o que você pensa sobre isso, porque a gente fala tanto, assim, dessa repressão das mulheres, que é o que a gente vê mais, né, mas e os homens, sabe? Eles, não sei, como o Matheus pode falar um pouquinho isso pra gente, mas essa questão, né, de, às vezes, né, sentir essa questão do empoderamento, dessa dificuldade em relação à comunicação, tudo isso, né? Tanto que envolve o relacionamento, enfim, essas questões mais, né, de sexualidade, quanto de expressão na vida, né? De vida. Como que você vê essa questão do feminino e do masculino? Primeiro, já, e aí você mais quer falar um pouquinho. Os homens, eles sofrem... eu não diria tanto quanto, porque são de lugares diferentes, assim, é um de um lugar diferente, mas os homens sofrem extremamente com essa cultura e esse pensamento machista ainda, e eles acreditam que não. Essa é a maior dificuldade, né? Porque você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, assim, as mulheres, elas já têm naturalmente, eu digo naturalmente pela visão do Tantra, né, que fala que a nossa Kundalini não está situada no primeiro, mas no segundo chakra, diferente dos homens, que ela ainda está no primeiro, como se a gente fosse, entre aspas, mais evoluída, né? Mas talvez explicasse, então, dessa propensão das mulheres a buscar mais por terapia ou por caminhos espirituais. É sempre a mulher que está puxando. Leva o marido para a igreja e converte o marido, ou leva o marido para terapia de casal, e o homem sempre vai, muito relutante e tal. Mas não percebe que esse tipo de pensamento machista, essa construção em cima dele, o coloca em sofrimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. É porque é de forma sutil. Em alguns casos, sim, talvez na maioria dos casos, porque nós mulheres sofremos o machismo, né, tanto com a violência psicológica, os relacionamentos abusivos, a manipulação, né? Existem várias nomenclaturas de vários processos de violência que podem acontecer em diversos níveis, até a violência patrimonial, financeira e tudo, culminando com a pior de todas, que é o feminicídio, né? Mas o homem, como eu falei, né, o maior número de suicídios acontece no público masculino, justamente, essa é uma das questões, justamente porque não são ensinados a se conectar e a expressar as emoções, porque não têm permissão de viver a fragilidade, de viver a tristeza, de passar pelos momentos de dor, de viver a vulnerabilidade. Essa é a palavra, né? Porque se eu me mostro vulnerável, então eu não vou ter o respeito da sociedade, porque podem me considerar um homem fraco, um homem afeminado, vão colocar, né, em xeque a minha orientação sexual, a minha masculinidade, vão achar que eu sou gay. Isso também não pode, que é um absurdo. Nenhuma mulher vai me querer e por aí vai. Então o homem tem que estar, ele é ensinado, né, ainda até hoje, a estar sempre nessa postura de combate, de defesa, sempre a postos. Mas o homem não deixa de ser um ser humano que tem toda a sua complexidade, não é apenas um ser biológico, porque eu tenho mais testosterona, então eu tenho mais força e eu vou fazer o trabalho braçal. Mas você não é só um corpo físico e biológico, você tem um corpo emocional também, um corpo mental, um corpo espiritual, né? As questões da vida, do humano, as dores, as tristezas, as infelicidades também perpassam o ser masculino. Não é porque ele tem um pênis que vai deixar de sentir, só que ele é ensinado a ser dessa forma. E isso vai acumulando e vai desaguar em algum momento, inclusive. Por isso que acontece muitas vezes, deságua na violência contra a mulher, por exemplo, né? Não é justificando, mas é mostrando a consequência disso, né? E aí vem essa coisa da posse, da dominação e tudo mais. Então, assim, quando a gente traz para a cama,
O homem que poderia sentir muito mais se ele se colocasse mais vulnerável, porque olha, na hora de se defender, todo mundo precisa estar na postura defensiva, não importa se é homem ou se é mulher. Você tem que se defender, né? Mas a gente não precisa se defender o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, há um momento que eu posso simplesmente relaxar, né? E relaxar, a gente pode entender por relaxar, colocar minhas águas para fora, desaguar através do choro, mas também, por exemplo, me entregar ao prazer. E se eu estou na postura Yang o tempo inteiro, né? Essa postura do para fora, da ação, do movimento, do externo, do fazer. Por isso que o homem tem que estar, né, ensinado a estar nessa postura de dominar o sexo, é ele que comanda. Então, faz assim, faz assado, e o sexo geralmente é para o prazer dele e acabou. Mas quando eles entendem que se eles, né, os homens, se colocarem nesse lugar também de vulnerabilidade, entender que o sexo é uma dança, que hora você pode ser yang e hora você pode ser yin, isso vale para a mulher também. E quando essa troca energética acontece, tanto na cama, no sexo, quanto na vida como um todo, né, de um casal, aí o negócio fica muito mais saudável, consequentemente muito mais prazeroso e muito mais gostoso. Por isso que as técnicas de massagem, por exemplo, eu falo que elas têm um teto a ser atingido. O teto eu aprendi a técnica, apliquei a técnica com maestria, eu vou ter um resultado. E sempre que eu fizer aquela técnica, vai ser o mesmo resultado. Mas você consegue trazer isso para um lugar que não tem limite quando você desperta essa parte sua de vulnerabilidade, de entender que naquele momento eu estou totalmente entregue e conectado aos meus sentidos. Isso ó, é Tantra, né? A gente está falando de corpo, se a gente está falando de corpo, a gente está falando de sentidos, que é a forma como o meu corpo interpreta os estímulos do mundo, né? A minha visão, o tato, o paladar e etc. É assim que meu corpo interpreta o mundo. Então, se eu quero sentir mais, eu preciso estar ligado a esses sentidos. Mas se a gente está muito no yang, a gente está totalmente no racional, totalmente na mente, no mental. E a ideia do Tantra é tirar a gente da mente e trazer para o corpo. Por isso que o sexo tântrico é um sexo meditativo, mas meditativo no sentido de estar totalmente conectado com o aqui e agora. Então, se no aqui e agora eu estou recebendo um sexo oral, a minha cabeça não está pensando se, sei lá, ai, não me depilei, ai, o que ele vai achar do meu corpo? Nossa, né? Sei lá, minhas estrias, ou então, eita, amanhã eu tenho um boleto para pagar, tenho que levar o menino para a escola, não sei. Totalmente desconectado, né? Ah, eu tenho que fazer posição assim, eu tenho que sentar assado, agora eu tenho que gemer assim. E o homem fica pensando o tempo inteiro, eu tenho que manter a minha ereção, porque se eu broxar, fudeu, é outra coisa, né? Homem também não pode broxar. Se eu broxar, ela vai questionar, ah, você tá com outra, ou você não me deseja mais, ou você não gosta de mulher, né? Você não dá conta. Broxar para o homem ainda é um tabu também, né? Porque ele tem que manter essa postura. Mas se ele entrasse num processo, se ele entendesse que para manter a ereção ele tem que estar em relaxamento, né, ativando o sistema parasimpático dele, que aí, ativando o sistema parasimpático através de uma respiração profunda, entrando em relaxamento, e para entrar em relaxamento, eu preciso entrar na minha energia yin, que é essa energia de receptividade, aí sim eu consigo manter a ereção por mais tempo. Mas vai você explicar, até o homem entender. Ele precisa relaxar, entender que o sexo e o prazer, ele não é uma linha reta, né? Ele oscila, porque a vida é assim, não é assim o batimento cardíaco, quando você vê lá na maquininha, é um para cima e para baixo, ela oscila o tempo inteiro, a vida é um pulsar. Então, a própria ereção do homem também pode vir durante o ato. Vem uma flacidez, depois retorna a ereção e tá tudo bem, isso é o normal. Mas eles aprendem que tem que estar duro o tempo inteiro. O homem aprende que tem que fazer igual no pornô, porque eles aprendem no pornô, né? A maioria esmagadora aprende no pornô. E se não aprendeu no pornô, aprendeu com alguém que aprendeu no pornô. Não tem jeito, né? E nós mulheres também. Ai, mas eu nunca vi pornografia. Tá, você aprendeu com quem? Não, com meu ex-namorado. Você acha que ele aprendeu aonde? Ninguém ensina como transar, né? Desse lugar de respeito, de honra, de tudo mais, não se ensina. Então, assim, é um peso muito grande que os homens carregam e que também não querem largar o osso, tá? Sabe aquela imagem da pessoa segurando a corda e a mão vermelha já sangrando e a pessoa não quer soltar? Porque quando solta, aí sim, por isso que eu falo, é um homem quando entra num processo terapêutico, óbvio, da minha experiência de terapia tântrica, quando entra,
é de uma beleza assim absurda, né? De liberar choro e de se conectar com essa criança, aquela criança, né? Que o pai mandou engolir o choro, que isso não era coisa de menino, que menino tem que se comportar assim, que menino tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão não é homem de verdade. Aquela criança que não pôde expressar suas vontades e os seus desejos e viver de forma natural e espontânea porque tinha que cumprir um papel para ser amado como homem. Então, quando ele olha para essa criança e deixa ela se expressar e colocar toda essa dor, essa raiva para fora, faz essa limpeza, e através de uma massagem tântrica terapêutica, a gente consegue fazer isso, mas não só, né? Porque nós trabalhamos com outras ferramentas também, não só com a massagem. Aí ele começa a entrar nesse lugar realmente mais de conexão consigo mesmo, de olhar para a mulher com outros olhos, e aí o relacionamento, se ele tiver, vai para um outro nível, para uma outra qualidade. É realmente uma transformação muito profunda que acontece. Então, assim, tudo isso para dizer que os homens não se enganem, que todos nós estamos inseridos nesse sistema que ainda tem essa visão machista e todos nós somos vítimas dele em maior ou em menor grau, mas ninguém passa ileso, né? É isso. E Jaya, qual é a sua visão sobre a masturbação? Como que a gente consegue se masturbar de uma forma mais consciente, mais presente? Será que existe um efeito terapêutico da masturbação, desse prazer comigo mesmo, desse fazer amor comigo mesmo? Será que é terapêutico? Será que é curativo? Como que a gente pode usar isso da forma mais consciente possível na sua visão, querida? Como tudo na vida, com equilíbrio, né? E aí não tem como fugir da autoobservação em tudo, né? Ah, comer, sei lá, um pudim uma vez ou outra. Vai me fazer mal? Não, se eu comer pudim todo dia, talvez, né? Porque é muito açúcar. Um exemplo simples e esdrúxulo. Mas a mesma coisa vale para o sexo, tanto para prática sexual, como. Não que você não possa transar todo dia ou se masturbar todo dia, mas é muito da sua visão sobre aquilo, tá? Eu tô me masturbando todo dia por quê? Será que tem alguma falta de prazer na minha vida e eu estou procurando prazer num lugar que eu sei que eu vou ter muito rapidamente? Será que eu estou muito estressado no dia a dia, eu tenho muitos compromissos, enfim, muitas responsabilidades, muitas preocupações, e aí eu acabo recorrendo à masturbação porque me dá esse prazer imediato, ou porque me dá essa sensação de relaxamento logo na sequência, né? Biologicamente, os homens têm essa tendência maior a ter mais desejo sexual, e está tudo bem. Apesar de termos mulheres também que têm tanto desejo sexual quanto o homem, mas se você põe na balança, até porque vocês, homens, seguem numa linha reta, basicamente a vida inteira, em termos de hormônio, vem cair os hormônios de vocês 40, 45 e muito lentamente até a velhice, e nós mulheres, desde sempre, desde a menstruação, que acontece muito cedo, a gente, cada semana do mês, a gente é uma mulher diferente. Então, a gente sempre oscila. Então, o nosso desejo sexual também oscila, né? Então, a tendência é que o homem se masturbe mais do que a mulher, isso já é um ponto. Efeito terapêutico vai ter nessa primeira autoobservação. Por quê? Né? E o que que eu faço? Tipo, isso tá disfuncional na minha vida? Eu tô me masturbando, sei lá, a ponto de ter que fazer pausas no trabalho para poder me masturbar, senão eu não dou conta, né? Eu tô recorrendo à pornografia o tempo inteiro. Pornografia não tem nada de terapêutico na minha concepção, né? E dos meus pares também. Pelo contrário, faz um não é nem um trabalho, gente, um trabalho deseducativo, né? Uma lavagem cerebral que realmente pode colocar até num lugar de vício, de dependência, e aí você cai e acaba se masturbando muito porque o teu cérebro está viciado naquela resposta dopamínica gerada muito rapidamente pelos vídeos pornográficos. Então tem isso também, tudo é uma questão de autoobservação. Agora, eu não acho que estou me masturbando, não está afetando a minha vida, então não está prejudicando o meu relacionamento, não está prejudicando o meu trabalho, né? Não está trazendo nenhuma disfuncionalidade, tá ok? Efeitos terapêuticos a nível biológico. Sim, quando a gente tem um orgasmo,
a gente libera um combo ali, um combo de hormônios do bem-estar, do prazer, da felicidade, né? Serotonina, ocitocina, conhecida como hormônio do amor, a dopamina e tantos outros mais. E aquela sensação de relaxamento. Então, por si só, já é terapêutico, né? Porque faz bem para a pele, faz bem para o cabelo, faz bem para o humor, faz bem para a regulação do nosso sistema imunológico, por exemplo. Tem uma série de benefícios biológicos a gente ter um orgasmo. Então, o que eu falo sempre? Observa. É um equilíbrio. Tá disfuncional para você? Tá conectado à pornografia? Então, né? E se tá te causando algum prejuízo nesse sentido, algum sofrimento do tipo, eu não quero, né? Mas isso para mim não tá legal, não tô me sentindo bem, a energia não tá boa, mas eu também não estou conseguindo reverter essa situação, então procura ajuda terapêutica. Mas tá ok, beleza. Eu indico, principalmente para as mulheres, porque aí a mulher já é diferente, né? A mulher já não tem tanto hábito de se masturbar quanto o homem. Então, para a mulher é super indicado, porque a maioria não se toca e a masturbação é um caminho excelente para você conhecer o seu corpo, para você conhecer o seu prazer. Na verdade, para você se conhecer, você precisa se tocar, saber onde onde está o seu clitóris, né? A sua uretra, que é um buraquinho X, que sai o xixi, que não é por lá que sai a menstruação, porque tem mulher adulta que não sabe disso, né? O seu canal vaginal, conhecer o seu útero, os seus ovários, o seu ciclo menstrual. Observar a sua sensibilidade. Sinto muito ou não sinto nada, ou não sinto quase nada no meu canal vaginal, o que isso pode ser feito? Sinto dor, né? O que pode ter ali? Então, isso é se conhecer. E aí você chega na cama e pode falar pro seu parceiro, olha, você não tá fazendo o oral direito porque não tô gostando, não é assim. E aí ele vai te perguntar, tá, e como é que eu faço? Você só vai saber dizer se você tiver conhecimento de si mesmo. Então, entende como é bem relativa essa coisa da masturbação? Porque eu fui para um podcast agora em Portugal, para ser entrevistada, e eu senti que o cara queria, porque queria que eu dissesse que a masturbação não é benéfica, mas tudo na vida tem luz e sombra, depende do que você está fazendo com isso. Porque ele falou que depois que ele parou de se masturbar, aí ele tem mais energia para o trabalho e só tem relação com a mulher, e a vida dele mudou completamente. Eu disse, ótimo, parabéns. Mas se eu caio nesse lugar de reprimir, ninguém se masturba mais, porque você vai ter. Não é assim que funciona, gente. Pode funcionar sim, eu acredito sim, porque você pega essa energia e direciona ela para outras áreas da sua vida. Então, você treina melhor, você produz mais, tudo bem. Mas se eu pego uma pessoa, por exemplo, que tem essa dependência de se masturbar todo dia vendo um filme pornográfico, eu não posso falar para ela, corta de uma vez isso daí. Entende? Então, é irresponsável. Além do mais, a masturbação pode ser benéfica, como eu acabei de falar. Varia de pessoa para pessoa. Por isso que é indicada a terapia sexual, a terapia tântrica, enfim, para cada um saber o que é melhor para a sua vida, para o seu momento atual de nível de consciência, né? As variantes são muitas. E talvez Perfeito. possa dizer, você tirou o microfone, Matheus, mas só rapidinho. Que é como tudo na vida, né? Que eu costumo falar, escutar também, né? É tudo sobre intenção, né? Então, a masturbação também pode vir dentro do mesmo conceito, né? Sobre a intenção e a intenção do momento também, né? Então, por exemplo, igual que você falou, às vezes o contexto que ela tá fazendo isso, se é uma ansiedade, se é uma dependência, se é um vício, tem a questão da pornografia também, que eu imagino que fazer isso enquanto você consome, né, algo que está sendo um vício, isso pode ser muito não saudável, até porque quais são os seus pensamentos naquele momento, né? Então ali não vai te levar, se você está assistindo, por exemplo, um vídeo pornográfico, ou mesmo pensando, né, não só vendo, consumindo imagens, mas às vezes os seus pensamentos ali não vai te levar a uma conexão que é algo do tantra, né? Porque quando você não vai estar presente se os seus pensamentos eles estão, sei lá na onde, né? Então acho Não, que é tudo sobre a intenção, sobre a consciência, né, ali do momento. E quando você está fazendo isso com uma relação, com um objetivo de se aprofundar no contato com você mesmo, de sentir, né, de sentir realmente de essa intenção, né, essa consciência ali do seu corpo é uma coisa. Agora, quando você tem uma intenção, às vezes, né, dessa questão de
alívio de uma ansiedade, ou um prazer, um relaxamento ali, que seus pensamentos, inclusive isso não só na masturbação, quanto, né, no sexo mesmo, a dois, na cama, né, igual que você falou, às vezes você tá, é engraçado que você falou que eu não consegui falar na hora, mas, tipo assim, aí a mulher tá pensando, e tanto os dois, né, tanto o homem se preocupando com ele, com a questão da ereção, que não sei o que, não sei o que, e a mulher nela, então a mulher também não relaxa, às vezes tem essa questão dela não lubrificar, porque o homem tem a questão, né, do pênis e tudo mais, mas a mulher também tem, né, então ela não sente prazer porque ela não lubrifica, ela não relaxa. Então, às vezes, a mulher tá pensando demais nela, ou nas questões, o homem demais nele, e ninguém se conecta ali de verdade, né? Muitas vezes. Tipo assim, Sim. volta para essa questão tão importante do Tantra, da presença, da consciência, né? Então, eu acho que tudo é sobre intenção. Muito, muito bacana esse olhar. Que bom. Jaya, vou fazer só mais uma pergunta para você e aí a gente finaliza, porque senão a gente vai longe aqui, longe aqui. Depois a gente faz uma parte 2. Sim. Querida Jaya, eu tive algumas experiências com cogumelos, né? Cogumelos e ayahuasca, LSD, algumas experiências assim. Essas substâncias, né? Elas expandem a consciência. E aí eu comecei a me sentir muito mais, nessas experiências, eu comecei a sentir muito mais presente, mais consciente, mais lúcido. E quanto mais eu ia sentindo que eu ia ficando mais presente, mais consciente, mais sensível, mais eu ia sentindo uma sexualidade, assim, um prazer, uma sexualidade que não estava necessariamente no meu corpo e no meu pênis. Estava no meu pênis, estava no meu corpo, mas estava na vida, assim, né? E aí eu fui acessando uma geometria, uma geometria aqui no terceiro olho, né? Essa geometria sagrada, essas energias, eu fui vendo essas energias, essa geometria na vida, e para mim, naquele momento, tudo era muito sexual, assim, muito sexual, tudo era muito orgástico. Eu não estava fazendo sexo, né? Mas eu sentia que eu era o sexo, eu sentia que a vida era o sexo, né? Eu sentia que Deus tinha tido vários orgasmos, assim, várias ejaculações, vários orgasmos, e aí Deus foi criando o universo através de orgasmos, assim. Tudo para mim era muito sexual, muito sexual. E aí eu queria saber qual que é a relação do orgasmo com a meditação, né, com o yoga, e como que eu me aprofundo nessa experiência, né? Agora trazendo uma visão mais prática do Tantra, né? Eu tenho que respirar, eu tenho que praticar yoga, eu tenho que praticar meditação, eu tenho que dançar, eu tenho que cantar, eu tenho que me tocar, eu tenho que fazer massagem. Como que eu desperto isso de uma forma prática? E aí você pode finalizar também já fazendo um super marketing aí do seu trabalho para as pessoas te conhecerem cada vez mais. Tá bom. Primeiro fala dessa coisa. Você já é um homem tântrico, né? Mesmo que não saiba. Porque é basicamente isso mesmo. Eu falo que, na verdade, assim, o que é o orgasmo, né? O orgasmo sexual, biológico do corpo humano. O orgasmo, ele é uma descarga bioenergética que vai gerar ali um movimento de contração e expansão. Então, né, a gente tem ali espasmos involuntários na nossa genitália quando acontece o orgasmo. É algo que a gente não consegue segurar. Né? A gente vai na nossa excitação e chega num ponto de não retorno, que aí começa o orgasmo realmente, que é essa descarga energética, que eu não tenho como controlar. Então, nesse momento que dura pouquíssimos segundos, eu tenho esse orgasmo, eu perco totalmente o controle. Nessa visão tântrica do orgasmo, a gente diz que a gente tem ali uma conexão total com o todo. Em outras palavras, o encontro com Deus. Naqueles pouquíssimos segundos, porque naqueles pouquíssimos segundos eu não consigo controlar as minhas respostas, então a minha mente não está interferindo. Eu saio da mente total, né? Então eu saio do ego, né? Eu saio totalmente do ego e por alguns segundos eu tenho esse encontro com Deus. Então, o orgasmo para a gente tem essa visão sagrada. Pode ser sozinho, pode ser com outro, né? Com o outro acaba se potencializando mais, mas por alguns segundos eu me conecto totalmente com todo, eu entro em meditação, né? E aí esse movimento de contração e expansão é a resposta fisiológica da coisa.
Mas tudo que é vivo tem esse mesmo movimento, não é? Tudo que é vivo pulsa, tudo que é vivo vibra, até mesmo uma pedra vibra. Quando você vai olhar lá nos átomos, os átomos estão vibrando, eles nunca estão parados. Então tudo no universo vibra. Tudo no universo faz um movimento de contração e expansão. O universo é um grande orgasmo, no final das contas, né? O nosso coração, contração e expansão. O mar vai para frente e volta, né? Então ele expande e contrai. Todo movimento da vida, se você observar, é contração e expansão. O orgasmo é contração e expansão. E o universo também, a dinâmica dele, o universo mesmo de modo geral, é essa de contrair e expandir, né? Então, sim, tudo é um grande orgasmo no final das contas. Como se conectar? Então, primeiro, se você já tem essa consciência que eu falei sobre orgasmo, né? Você já pode, a partir daí, ressignificar os teus orgasmos. Então, o orgasmo, para nós tântricos, é uma reza. O orgasmo, ele é uma reza, tanto no ato da masturbação. Então, hoje mesmo, se eu vou me masturbar, eu não faço uma masturbaçãozinha, não é que precisa ser aquela ritualística. Pode ser também, aí já entra na coisa das orientações, né? De acender uma vela, de fazer o que seu coração pedir ali naquele momento, de acordo com o que você acredita, ou pode ser só a sua intenção do coração mesmo. Geralmente, eu sou mulher mãe, né? Eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo para estar fazendo toda a ritualística toda vez que eu vou me tocar. Mas sempre vou com a intenção. Então, até o ato da masturbação, ele é mais demorado. Não consigo mais me masturbar por 5 minutos, embora eu conheça o meu corpo o suficiente, saber se eu tocar dessa forma, 2 minutos eu tenho um orgasmo e resolver minha questão. Mas você não consegue mais, né? Porque você entende que o seu corpo passa a sentir muito mais. Então, a primeira dica é essa: se masturbar de forma consciente. Consciente é o quê? Não é para de pensar, porque a gente nunca vai parar de pensar, né? Mas deixa o pensamento passar e se conecta com o corpo. Aí veio um pensamento, passou, me conectei com o corpo. Como se conecta com o corpo? Observando os sentidos, as sensações. Né? O que meu corpo está sentindo? Onde que eu estou sentindo prazer? Onde que eu estou sentindo uma sensação gostosa? Como eu potencializo essa sensação? Respirando grande, respirando bastante. Respiração é vida. Né? Se eu aumento o nível de oxigênio nas minhas células, eu aumento a minha sensibilidade corporal. Eu entro em relaxamento. A mulher, para lubrificar, para ficar excitada, ela precisa ativar esse sistema de relaxamento dela. O homem, para manter a ereção por mais tempo, ele precisa entrar nesse sistema de relaxamento. Como é que eu faço isso conscientemente? Eu respiro propositalmente profundo, grande, lá na barriga. Solta enquanto eu me toco. Isso já aumenta um monte a minha sensibilidade corporal, né? Primeiro em masturbação, para depois levar para a cama. A meditação, para fazer a mesma coisa lá, né? Na cama, sair da mente, trazer sempre para o corpo. As pessoas não querem porque é muito difícil, porque isso é meditação. Tanto faz estar transando como você está sentado em posição de lótus. Você tem que estar presente para você meditar, né? Se você deixa o pensamento veio, você se apegou a ele, você já está no mental total. Então, a mesma coisa você leva para a cama. Mas as pessoas querem uma pílula, que não, eu quero, sei lá, se tivesse um negocinho para tomar e aumentar a minha sensibilidade corporal, até ter, né? Vai que um LSD também ajuda, vamos combinar, né? Porque eu sei disso, uma marihuana, né? Uma Santa Maria, ajuda bastante, mas sem precisar de nada exterior, só com a nossa respiração, a respiração é... Respiração dá barato, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no Tantra, né? Respiração dá barato. É uma droguinha gratuita, saudável, que vai te colocar num estado alterado de consciência, e você vai sentir mais. Então, você vai ter provavelmente um orgasmo de muito maior qualidade e maior duração. E conforme você vai treinando o seu corpo a sentir dessa forma, com essa qualidade, uma vez que se aprende, não se desaprende. Então, você gera memórias musculares no teu corpo e vai ficando cada vez melhor a brincadeira. Mas é paciência, porque, né, é uma vida inteira, 30, 40, 50 anos, tendo o corpo condicionado a respostas automáticas e rasas. A meditação tradicional, por si só, ela é uma ferramenta maravilhosa, que se você medita 5 minutos ali, você consegue, aos poucos, ir treinando o seu corpo e a sua mente para estar em presença ao longo do dia, e isso inclui na prática sexual, né? Mas tudo pode ser uma meditação, saindo dessa visão tradicional da coisa. Então, a dança pode ser
meditativa. Ontem mesmo eu fiquei sozinha em casa, final da tarde eu botei uma música, não sei, me veio de dançar. Aí eu gosto de dançar, mas é uma dança livre, né? Não é a dança do TikTok, não sei o quê. Não, aí a gente já cai na performance, a gente quer vir pro natural, né? Então, coloque uma música que gosta e deixe o corpo te levar para onde vai. A gente sempre inclui a dança em vivências tântricas, em terapia tântrica, que é essa dança para você se conectar com o teu corpo, para você movimentar a tua pelvis, né? Que é talvez a região mais mais reprimida, mais rígida mesmo, né? De todas as memórias de repressão que a gente guarda aqui, mulher principalmente, né? Por aqui está o nosso útero, que é o nosso cérebro também, que guarda as nossas memórias ali, a nossa vagina, memórias de dor, tudo tá ali, né? E a gente, através da dança, consegue liberar também o pompoarismo para as mulheres, mas para os homens também, porque também tem pompoarismo para os homens, então contrai e o movimento de contração e relaxamento, contração e expansão, né? Do ânus, do esfíncter e da mulher também do canal vaginal. É tudo de graça, já tá tudo aí, não sei qual é a dificuldade. Então, estou aqui conversando com você, posso estar lá piscando, não tem problema nenhum. Estou trabalhando a minha musculatura, porque aí eu consigo ter ereção, né, até a minha velhice, eu consigo ter lubrificação até a minha velhice, desejo sexual e tudo mais, tudo mais. A própria massagem, ou seja, é tudo que vai ativar os nossos sentidos, né? Mas a massagem tântrica, a terapêutica ou não? A terapêutica é o que eu falei, a gente tem esse objetivo, então às vezes você chega lá com uma questão de disfunção sexual, a massagem vai ajudar, mas no contexto erótico entre casal, ela aumenta essa conexão com o próprio corpo e a conexão com o outro também. Então, a massagem, ela é talvez o melhor carro de entrada, né? O carro-chefe aí, a melhor porta de entrada para quem quer começar a entender desse universo, porque é muito gostosa de se receber, é muito gostosa de aplicar também, porque você vê o corpo da pessoa respondendo, e o homem que gosta dessas coisas, né, que é a coisa do ego, vê uma mulher tendo orgasmos só com os dedinhos dele, antes dele penetrar ela, nossa, ele se sente o cara. E tudo bem, deixa ele se sentir. O importante é se a gente está sentindo orgasmo também, né? Então, as pessoas acabam sendo mais convidativo para entrar nesse universo. Então, a massagem ajuda muito também, porque também libera um monte de hormônios, independente do orgasmo, né? O toque, ele tem qualidade terapêutica. E um bebê, se ele fica sem receber, isso foi feito um experimento, né? Na época lá do nazismo, infelizmente, bebês morreram porque não tiveram toques, eles eram alimentados, recebiam alimento, água e tudo mais, mas não eram tocados, e por causa disso todos eles morreram. Então, assim, o toque ele é uma necessidade básica para o nosso desenvolvimento. E hoje é ensinado, tem muitas pessoas que ainda ensinam até hoje, não carregue seu bebê no colo para ele não ficar mimado, né? Não deixa no colo por muito tempo, que ele vai ficar mal acostumado, não dorme com seu filho por isso, por aquilo. E aí a gente cresce esse monte de adulto desconectado com essa necessidade mínima de toque. Eu, por exemplo, aquela coisa, né, do toque que eu não tive, principalmente pela parte do meu pai, que não era afetuoso, então ele não me abraçava, não me beijava, não me colocava no colo, porque tudo isso era sexualizado. Eu fui atrás dessa necessidade de toque através do sexo e me coloquei inúmeras vezes em situações de risco, inclusive, né? Em situações de violência, inconscientemente eu me coloquei, mas em busca desse toque. Então, a massagem supre muito essa necessidade de toque que o nosso corpo tem. Então, é por isso que, mesmo não sendo num ambiente terapêutico, com um terapeuta tântrico, ela acaba tendo certa qualidade terapêutica também, além de todos os benefícios para o prazer e para o orgasmo. Isso é muito resumidamente falando, tá, gente? Porque os benefícios são inúmeros, assim. E aproveitar a oportunidade, porque já que posso vender meu peixe, gratidão, dia 10 de junho agora, né, 2 dias antes do Dia dos Namorados, eu vou dar uma aula gratuita, mas não é live no Instagram, é fechada no Google Meet, e é uma aula gratuita para homens, mulheres, pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais, é sobre como montar uma noite tântrica justamente para a gente aprender a criar um ambiente exterior, mas principalmente interior, né, de como despertar e estimular todos os nossos sentidos para potencializar a experiência sexual e sair desse lugar de mesmice, de simplesmente, né, aplicar técnicas ou enfim. E também dessa coisa de velas e chocolate
e uma noite no motel, melhorar a qualidade dessa entrega, vai com esse olhar tântrico, com esse olhar mais integrativo, que sem dúvida é o caminho que faz a gente alcançar um prazer inimaginável e totalmente conectado e integrado, né? Nossos sentimentos, emoções, pensamentos e com a nossa espiritualidade também, né? Que aí falar sobre espiritualidade e sexualidade é tema para uma conversa inteira, uma aula toda, né? Não dá para esgotar aqui, mas fica o convite, é um evento gratuito. E tenho aí para se inscrever, vai lá no Instagram do @prazer_tantra. Lá tem um post onde eu falo, você manda a palavra novidade para mim, você recebe automaticamente o link do grupo, onde eu vou mandar a aula no dia com alguns bônus gratuitos. E também tenho à venda os meus cursos, né, de massagem, tanto para aplicar no lingam, no pênis, quanto para aplicar na yoni, que é a vulva e a vagina. E tem o combo casal, que são os dois juntos, que tem um super desconto aí de 50% no segundo curso. Também são cursos super baratos, assim, introdutórios, porém você aprende exatamente a massagem que eu aplico num processo terapêutico, a mesma coisa, né? A intenção, como você bem falou, é que vai ser diferente ali no momento, que é de dar prazer, de receber prazer e tá tudo bem também. Mas é online, acesso vitalício, super baratinho. E para mais conteúdos como este, por exemplo, com outras pessoas da área, tem o meu podcast no YouTube, Prazer Tantra, e no Instagram também. Estamos com as portas abertas para quem quiser conhecer, para vocês também, se quiserem indicar pessoal da área de vocês para dar entrevista, para falar de permacultura, de bioconstrução, ou seja lá qual assunto que for, que está tudo conectado, não é verdade? Pode mandar para a gente também, que a gente tá a fim de espalhar essa mensagem pelo mundo junto com vocês. Incrível, incrível, Jaya. Gratidão demais. Amy, você quer falar alguma coisa para finalizar? Como você se sente aí? Quero, mas é que tem que tomar cuidado, senão eu falo 10 coisas. Mas queria falar que, inclusive, já quero esse curso, sim. Eu vou entrar lá para conhecer, espalhar essa mensagem também. Mas só uma última coisinha que você falou, que é essa questão do exercício, né? Da questão da memória celular. Então, a gente estuda a respiração daqui também, né? Inclusive, você falou que a gente pode encontrar, não sei se você já ouviu falar em renascimento, e breathwork e tudo mais, mas a gente estuda, a gente pratica, a gente está fazendo curso disso. Então, a gente já acessou esses estados só com a respiração também. É muito incrível a gente usar isso, né, no Tantra. E uma última questãozinha que você falou sobre o exercício, que é essa memória celular também que a gente leva, inclusive para todas essas práticas, né, a gente consegue ver, porque a gente busca resultados imediatos, mas a gente consegue ver a longo prazo quando a gente vai implementando, quando a gente passa por processos terapêuticos. Imagino que esse seja o seu trabalho também, o seu papel, né, de ali com sessões, enfim, né, a pessoa ali se expondo a isso, ela consegue ver uma grande transformação na vida, tanto sexual quanto, enfim, de outras questões. Às vezes a gente fala, assim, de disfunções ou de outras coisas, mas isso é igual a voz, né? Que a gente exercita a voz, então a gente consegue, às vezes, até na própria masturbação consciente, de repente, não sei, né? A gente consegue fazer esses estímulos, o popularismo, tudo mais, e trabalhar, né? Essas questões que a gente vai perceber mesmo que quando a gente vê, já foi, né? A gente já curou, a gente já melhorou. E é isso. Exatamente. É paciência, mas vale muito a pena. E quando a gente mexe no corpo, não fica só na mente, então só falando sobre os meus traumas e tudo mais, trago a consciência, tá, beleza, mas o que eu faço com isso? Então, quando eu mexo no corpo, que eu libero isso através do corpo, aí eu consigo ressignificar de verdade, né? E eu libero isso muitas vezes sem nem acessar aquela memória daquele trauma, seja lá o que for que tinha, que estava me bloqueando, seja lá de onde veio, de alguma forma eu liberei isso. É porque eu chorei, porque eu gritei, porque eu botei para fora na raiva, ou porque eu botei para fora no orgasmo. Entende? Então, muitas vezes a gente não tem nem consciência de que liberou um monte. Tem consciência que liberou um monte, mas não sabe exatamente o que, mas também não importa. Porque o que importa é o aqui e agora, né? Para o tanto, o que importa é aqui e o agora. Então, beleza, eu tenho esse histórico de vida, mas o que eu faço com isso hoje, aqui e agora? Eu vou ficar só me lamentando? Eu vou estar no passado. Eu vou me preocupar com o que vem? Eu vou estar no futuro. No aqui e agora sempre está tudo bem, né? Tá tudo ok. Nossa, a última coisa que
né, principalmente com esse estudo da respiração, no processo de cura, que acontece através da liberação da memória celular, né? Então, eu acredito que isso, junto com a sexualidade, né, a gente fazer essas questões de liberação de tudo aqui, de todos esses, não só esses lixos, mas essas memórias, essas tensões. Então, gente, o processo e a capacidade, né, o potencial de cura que tem através disso, dessa liberação, tanto através da sexualidade, quanto através da liberação consciente. Nossa, isso é muito lindo. Então, a gente faz isso em terapia tântrica, com a massagem tântrica, e aí você pode fazer essas liberações através de um orgasmo, e por isso que o slogan do meu podcast é evoluir é prazeroso, porque não precisa só ser pela dor, pode ser pelo prazer também. As pessoas ainda não sabem disso. Mas é isso, vem para terapia tântrica, vem conhecer. Então, não, então é isso, gente. Vamos finalizando por aqui e depois, conforme for, a gente vai fazendo mais, vamos aprofundando aí os conteúdos e as parcerias. Então, gratidão demais, gratidão M, gratidão Jaya. E, uau, super transcendental, super cósmico. É um grande tabu. E aí, agora a gente tem a chance de desconstruir isso cada vez mais e viver o nosso potencial, a nossa expressão, a nossa autenticidade, o nosso entusiasmo verdadeiro cada vez mais e mais e mais. É isso, gente linda. Comigo. Se precisarem de algo mais, quiserem pensar em algum projeto, estamos juntos, pode me chamar, tá? Não se acanhem, não hesitem, a gente tem uma agenda um pouco apertada, mas estou aqui de portas abertas para vocês, tá bom? Muito obrigada por me receberem, gratidão imensa, muita luz. Gratidão! Beijos! Beijo! Tchau, tchau! Deixa eu finalizar aqui. Aí.